Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro, a central de conteúdos da Syngenta. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e produtora rural. Nós estamos no último dia da Expo Direto aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Você acompanha comigo agora, olha, imagens ao vivo desse evento incrível, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, uma expectativa que passem por aqui mais de 320 mil pessoas, são mais de 590 empresas envolvidas, levando muita tecnologia, inovação, tendências, um verdadeiro encontro aí de troca de conhecimento e muita informação, e é isso que a gente faz aqui também no Estúdio Mais Agro. Eu estou com a Manuela Bertagnoli, diretora da Sementes Butiá. Seja muito bem-vinda com a gente. Obrigada, bom dia Luísa, bom dia aos telespectadores do canal Mais Agro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje o dia é nosso, parabéns, que a gente conseguir aí alcançar cada vez mais espaço nesse cenário do agronegócio. E para começar eu quero conhecer um pouco da sua trajetória. Então, Luísa, hoje o dia é de comemoração do Dia Internacional da Mulher e a gente sabe que para nós é mais um dia de trabalho e é mais um dia que a gente busca alcançar os objetivos aí traçados, as metas, e mais um espaço nesse cenário aí tão concorrido que é o agronegócio, Como que você entra no agro? Então, eu sou neta e filha de produtor rural. Então, a minha história é o agronegócio. Eu sou agricultora, eu costumo dizer que eu sou jornalista de formação e agricultora por convicção. Também. Isso assim, naquela outra vida, Eu estou trabalhando na empresa, que é a empresa da família, já há quase 20 anos. E por mais que eu tenha tido uma formação acadêmica de jornalismo, eu sempre me especializei em agronegócio. Porque o meu pai costumava dizer que a gente tem comunicadores que não entendem do nosso dia a dia do campo. Então, como era importante que a gente tivesse pessoas com a formação também da agricultura, também do campo. Essa foi a minha trajetória, assim, de entrar. Na verdade, eu não entrei, eu sempre estive. Exatamente. Eu também, filha, neta de produtor. Mas me conta, a comunicação, ela te agregou? Sempre agrega, com certeza, Luísa, a gente saber como dialogar com a sociedade, que é uma situação que a gente vem vivendo aí no agronegócio nos últimos anos, uma situação tão difícil de entender o que a gente faz e essa resistência que a gente tem em muitos setores do agronegócio de querer explicar para a sociedade, porque o que acontece? Quando as pessoas não entendem, elas compram o discurso que está em evidência. Eu disse, chama, para agregar, para entender o que a gente faz, como que a gente produz, que tipo de agricultura que se sustenta no Brasil, porque é lógico que existem problemas. E os problemas nos últimos anos, eu tenho uma convicção, e até por números mesmo do que a gente enxerga, são as exceções. E as exceções, elas têm um holofote. Claro que existem os problemas no Cerrado, na região do Cerrado. Agora, vamos entender o lado do agricultor. Qual é o agricultor que quer uma queimada na sua lavoura? A gente, como produtor, a gente entende que isso é uma prática que desvaloriza a nossa terra, que acaba com os nutrientes dela, então ninguém quer isso para a sua propriedade. Deve existir as más práticas, mas a agricultura no Brasil, aí a gente vê o histórico de evolução, de crescimento, é baseado absurdo. Muito, além de absurdo, Luiz? Como é que isso aconteceu? Foram com boas práticas agrícolas. E com muita pesquisa, Com muita pesquisa. O Brasil é um país que investe em muita pesquisa, em muita ciência. E se a gente pegar essa evolução, chega a ser incrível. Hoje os produtores estão preocupados com manejos sustentáveis, Com toda certeza. E por que a gente entende? Eu costumo falar assim muito. Não é porque a gente quer ficar legal na foto. É porque a gente entende que isso reverte em produtividade. Exato. E o que a gente busca é produtividade. Então, nós vamos fazer as boas práticas agrícolas. É claro que a gente está preocupado com o futuro do nosso filho. Mas não é só isso. O que eu costumo dizer assim, esse é o discurso que vende. Na prática, o que a gente quer é que as coisas funcionem. Por que a gente quer usar novas biotecnologias? Por que a gente quer fazer um manejo sustentável na nossa lavoura? Para usar menos insumo. Menos insumo é menos custo e menos degradação do meio ambiente. É claro que sim, uma coisa vem relacionada com a outra.
Mas no final do dia, o que a gente quer é colher. E se a gente não tiver tudo isso, a gente não colhe. E diga, a gente precisa colher, porque tem muita gente para alimentar, né? Tem muita gente para alimentar. E vamos pegar a história, né, da evolução agrícola, assim, vamos falar, e daí, às vezes eu estou conversando com alguém e diz, mas você só fala de soja. Eu falo de soja, primeiro, porque é o negócio que eu atuo, segundo, porque é o maior negócio no Brasil. Então, quando a gente fala de soja, a gente engloba quase todos os agricultores, ou assim, a representatividade é muito grande. Mas vamos lá. Por que a soja cresceu tanto, né? Como você falou, pesquisa, tecnologia. Quando o Polinério teve a visão de abrir o cerrado, ele disse, aqui funciona, a gente pode trabalhar o cerrado. Disse, a história da minha empresa vem de 1950 com o meu avô. E a gente começou a plantar trigo. Na década de 60, a gente começou a plantar alguma coisa de soja. Em 70, foi aquela virada que disse, o cerrado pode ser um negócio que vai acontecer. E daí as empresas de pesquisa começaram a ver o que poderia ser feito para aquele solo. Olha o que é o cerrado hoje. Então é o que garantiu o salto de produção agrícola no Brasil. E você sabe que é impressionante, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, eles estão paralisados, né, sem crescimento em produtividade há mais de 15 anos. E nós batendo recordes em cima de recordes, né? Então isso é impressionante mesmo, essa evolução do cenário brasileiro. Mas me diga, como que é ser líder, né? Ser uma mulher representando esse setor, né? Quais são as características que você teve que se desenvolver? Ou foi muito desafiador? Luísa, sem hipocrisia nenhuma, né? Porque é muito uma história da minha vivência. O meu pai sempre fez questão de nos colocar no negócio. Eu sou de uma família de 4 irmãos, então nós somos 3 mulheres e um homem. E os 4, ele jamais tratou diferente e ele sempre quis que a gente tivesse inserido no negócio ou sabendo do contexto do negócio. Então eu vou te dizer que para mim foi muito natural essa entrada. Eu sei que logicamente existem barreiras e na nossa empresa nós temos muitas mulheres trabalhando. A postura delas é que define o que elas vão ser. Então, independente de ser mulher, de ser homem, a gente tem que focar na meta, tem que focar no negócio. E daí você seguindo essa linha, eu não vou te dizer que é mais fácil ou mais difícil. Porque a gente tem desafios por ser mulher, que é da nossa condição. A gente sabe que os filhos ficam mais com a mãe. Tem Perfeito. Isso, tem essas barreiras que a gente tem que transpor, tem que dar conta disso. A limitação própria da força, né? Isso tudo, com certeza, dentro de um cenário de agro, ele acontece, não tem como, né? Exatamente. Mas em algum momento para você, assim, te marcou, foi desafiador? Porque muitas vezes você pode ser uma única mulher no meio de muitos homens, né? Isso acontece com frequência? Não, todo dia. Tem que sentar na mesa. Quando a gente fala do negócio, daí a gente tem que focar realmente no que é o resultado. E isso acontece o tempo todo. E eu posso dizer assim com segurança que, já senti. Homem também leva cantada. Assim como mulher, homem também leva cantada. A gente tem que saber como que sai dessa. Né? E não dá para misturar. Eu sempre digo assim, a gente tem que ter tem que ser firme, né? Tem que ser. Tem que caminhar naquela linha e se desviar, você corre o risco sim de depois não conseguir contornar a situação. Então, e quais as características que você leva, né, contigo assim para ser uma líder de sucesso? Obrigada pela líder de sucesso. Tá? Não, o que a gente tenta é sempre focar muito em resultado, assim, e não apenas no meu negócio, né? Não apenas no resultado da minha empresa. A gente precisa ver o que está acontecendo no mundo, como é que a gente faz para contribuir mais com isso, como é que a gente faz para desenvolver as cadeias produtivas. Eu sou uma pessoa e venho de uma família que acredita muito na sociedade, ou seja, a gente acredita que quando o negócio cresce é que você tem espaço, que não adianta você ser uma líder isolada. O teu negócio não tem representatividade e isso tem um tempo para acabar. Você pega, sei lá, pegar na pecuária, tá? Quantas raças existiam no Brasil há 20 anos atrás? Hoje, quantas raças existem? Quando você tem um negócio que ele vai ficando muito pequeno, você é líder daquele negócio, mas ele é muito pequeno, ele tende a acabar. Que não tem mais nem para quem, não tem nem com quem comercializar. Ou seja, tem que crescer. Tem que crescer e tem que crescer todo mundo junto. E daí você ganha destaque. E tem que ficar olhando sempre para frente o que vem.
tem que testar. Inovação é uma coisa que na nossa empresa a gente gosta muito de, sabe, o que tem de novo? Vamos testar. Claro, é lógico que 100% das inovações é impossível de implementar, a gente tenta implementar, faz rodar, não funciona, abandona aquilo, vai para uma próxima. E assim, isso é a história da agricultura. Então eu penso que eu estou inserida nesse contexto e essa é a minha história também. Você sabe que eu acho que produzir sementes deve ser muito desafiador. Nossa! Sabe por quê? Eu falei isso, a gente teve a oportunidade de conversar com outro produtor de sementes aqui, e eu estava falando, a responsabilidade de vocês é muito grande, é com a safra brasileira, porque quantos hectares, né? Para quantos outros produtores vão adquirir aí a sua semente? Como é que você avalia isso? Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas perguntam assim, tá, mas o que é o mercado de sementes, né? Então vamos lá, assim, nós somos os responsáveis, nós somos o meio da cadeia entre o agricultor e as empresas obtentoras de tecnologia. Então você pega uma semente da Syngenta, eles têm um limite para fazer essa semente e tem que ter alguém que multiplique essa semente. Qual que é o papel do sementeiro, do multiplicador de sementes? Como ele fica no meio da cadeia, ele tem obrigação de testar todos esses materiais, fazer no seu campo de produção, ver como que desenvolve, do que é afetado. Então a gente, enfim, precisa medir população de semente. São várias coisas para depois a gente fornecer isso para o agricultor com uma base muito mais sólida para um grande campo. Então, é um papel muito importante. Muito. E quantas coisas se perdem nesse caminho que a gente testa, isso não dá resultado. E já é descartado antes do produtor plantar esses... em larga escala. Em larga escala. Então, você pega a soja, hoje a gente está plantando 55 milhões de hectares. Para fazer... Nossa! Para fazer esses 55 milhões de hectares... Se der errado! Se der errado, tem que ter uma semente para fazer essa multiplicação para todos esses campos. Então, realmente, assim, o nosso papel é um papel de muita responsabilidade. A gente tem muita seriedade no que faz, assim, tem uma equipe técnica de campo que acompanha, assim, são os detalhes. População é um dos detalhes. E aí você acha que a mulher faz a diferença nesse sentido? Porque é mais detalhista, né? Mulher é muito mais do detalhe. Então, quando você tem... E como a gente tem uma agricultura e negócios hoje, uma coisa muito competitiva no mundo atual, são os detalhes que fazem a diferença. E daí sim, eu acredito que tem as especialidades masculinas e as especialidades femininas. E ser detalhista, organizado, lógico que tem homens também que são assim, e tem mulheres que não são assim. De maneira geral, isso faz parte da espécie, né? Mulher tem mais detalhe, tem mais atenção para o todo, homem é mais focado em alguma coisa, né? Pega lá no tempo das cavernas, né? Olha tudo que a gente tinha que dar conta de fazer. É porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas isso é uma herança de DNA, né? Então, sim, eu acredito que a mulher contribui muito. E o que é bom, eu sempre acredito assim, quanto mais gente na mesa, melhor o resultado. Porque são visões, e são visões de mundo, e são vivências diferentes que a gente traz para o negócio. Quando a gente tinha só homens trabalhando, e é lógico que as empresas agrícolas, elas são constituídas majoritariamente de homens, por aquilo que você falou, um espaço que é muito mais árduo para trabalhar. Você tem que aguentar o cansaço físico, que para a mulher é muito mais estafante do que para homem, também, por uma evolução de espécie, tá? Mulher dá conta, tem algumas coisas que tem muito mais dificuldade para uma mulher fazer do que para um homem. Mas daí vamos lá. Era um ambiente que era masculino por essa questão, uma questão física mesmo. Ok. Começou a entrar mulher, os homens também melhoraram. Porque para cuidar do ambiente, mulher cuida mais de limpeza, é mais organizada. Com isso, com essa visão, quando sempre consegue implementar visões diferentes, as pessoas também observam e começam também a cuidar melhor do ambiente. Então, eu não tenho dúvida, seja mulher ou seja qualquer pessoa que tenha vivências diferentes, sempre traz um resultado melhor. Perfeito. E quantos colaboradores hoje? Nós temos mais de 100 colaboradores. A nossa empresa ainda não é uma empresa de médio porte, né, no Brasil. No agro, a gente trabalha com uma rede muito grande de cooperação, né, de cooperantes para fazer toda a produção de semente. E o que fica dentro de casa são muitos trabalhos de especialistas, que é muito trabalho de pesquisa, então a gente continua trabalhando com as empresas para fazer a semente de primeira geração. E isso exige
muito detalhamento mesmo, né? E cuidado na hora de colher, na hora de plantar, nos tratos culturais, tudo isso. E depois também, né, a armazenagem, a distribuição desse material, cuidar a campo o que está acontecendo, ficar de olho, produto novo que tem para a gente testar e ver, para aprimorar. Todas não essas... Para. Não para. Que bom que não para, né, Luísa? Porque daí a gente entende que pode fazer mais na mesma área. É verdade. E a gente recupera todo o cantinho que tenha, né? Isso é uma coisa de se louvar os agricultores brasileiros, né? O que eles fazem com o mesmo espaço, né? E me conta uma coisa, 100 pessoas, 100 famílias, como é que é o mais desafiador nessa gestão de pessoas para você? O mais desafiador em todo o negócio é a gestão de pessoas, né? Fazer os grupos conversarem, porque cada um precisa fazer o seu pedaço, mas não apenas fazer o seu pedaço. É o seu pedaço conectado com o pedaço do outro. Então a gente precisa dar uma visão uma visão de todo o negócio, não apenas do negócio da nossa empresa, uma visão de um cenário onde a gente está inserido para todos que trabalham conosco. Só assim eles conseguem entender o que o outro está fazendo e valorizar o trabalho do outro também. Eu acredito muito nisso, né? Eu tenho uma empresa de comunicação e eu falo, gente, hoje nós vamos conversar de cenário do agronegócio, vocês precisam entender o que está acontecendo, porque Exato. Senão a gente não sabe o rumo para onde a gente vai, né? Né? Qual que é o momento das empresas, o que elas estão passando, quais as dificuldades, o que a queda no preço da soja vai interferir no nosso negócio, então ter esse olhar para o todo é fundamental mesmo, né? Entender também as expectativas de cada um. É lógico que isso é muito difícil, assim, por mais que a gente tente, você não consegue dar conta do psicológico sonhos, né? De todo mundo. Cada um tem um sonho, cada um tem ali por sonhos. Um propósito, né? E o que a gente sempre, assim, a pergunta que eu faço quando eu faço uma contratação, né? E o que te faria vir para a Butchar e o que te faria sair da Butchar. Porque, surpreendentemente, né? E ao contrário do que muitos negociadores falam, isso tem pouco a ver com salário. Isso tem muito mais a ver com propósito. Que é a visão dos valores da empresa, é isso que me atrai. E isso a gente deixa claro no primeiro dia, assim. Como é que a empresa se coloca. Quais são os valores? A gente valoriza muito flexibilidade, mas com responsabilidade também, né? Então, nós entendemos que nós somos uma empresa que, por ter uma gestão familiar e por não ser uma grande empresa, a gente consegue, não é dar o jeitinho, é acomodar o que precisa. Poxa, a gente no Brasil sabe o tamanho que é a burocracia. A gente precisa fazer as coisas acontecer e muitas vezes não é independente da burocracia. Mas a gente precisa organizar de uma forma que, poxa, uma nota fiscal corresponda com a realidade do que está no físico. Sim, mas como que eu faço isso fluir? Como é que eu faço essa informação fluir? Que todos os colaboradores precisam saber, né? O que está lá fazendo a colheita e o que está lá dentro de um escritório, que também precisa entender que, poxa, o cara está lá hoje, ele precisa colher, vai chover daqui a 1 hora, é o ponto da colheita, isso sacrifica a semente. E o colaborador que está dentro do escritório para fazer uma nota fiscal, ele precisa também entender o que é o time de cada um, né? Então a gente valoriza muito isso da flexibilidade. O nosso valor máximo é a honestidade. A gente sempre diz assim, a gente precisa comprar o erro também do outro, porque infelizmente o ser humano aprende muito com os erros, né? O que a gente racionalmente entende que é uma idiotice, né? Porque a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Mas na maioria das vezes a gente entende com o próprio erro, como é que constrói. Mas assim, eles precisam entender que a empresa admite erros, porque você é julgado pelo seu conjunto de acertos. E precisa minimizar o erro, que é assim, eu errei. Para agora, porque ainda dá tempo de consertar todo o processo. Porque quando você já entregou a semente, que não está com uma qualidade legal para o cliente, tem que voltar tudo, é muito pior. Então assim, poxa, eu acho que eu colhi um campo que não era deu uma passadinha, né? A plataforma deu uma passadinha no campo que não era o da variedade que eu estava colhendo. Para agora, descarta isso agora, porque depois, dentro do saco, a gente não consegue mais separar o que é o que. Então, é uma exigência de qualidade que vocês têm que ter, assim, absurda, né? Tem que ter um controle muito grande. E o controle passa pelas pessoas. São as pessoas que precisam entender o que elas estão fazendo e o que é importante. Porque
por exemplo, né, se a gente vai valorizar o colaborador só pela produtividade, ele vai colher tudo no tempo certo, tudo, tá, mas tem esse controle, assim, e disse, olha, eu estou colhendo uma bordadura aqui, na bordadura pode ter um excesso de, enfim, de alguma coisa que não foi legal. Isso vai dar qualidade de semente? Se ele simplesmente receber pela produtividade dele, ele não está ligando por que é o resultado final da empresa. Então, a gente faz um esforço muito grande. Eu gosto de pensar que eles entendem isso. Quem não entende, que ainda vai entender. Mas que a gente prima, sim, é a qualidade no final. Mas e o porquê, sabe? Não é sempre, a gente quer ser uma empresa de qualidade. Não, é por todo um contexto, sabe? É mais fácil para todo mundo se a gente fizer dentro da regra. Verdade. E por que tão apaixonada pelo agro? Mas e tem como não ser, né, Luísa? Quem conhece tudo que pode oferecer, quer dizer, todo o ramo de profissões, né? A gente tem um projeto muito bacana dentro da empresa que chama Se Liga na Fazenda, que é com alunos do 6º ano, de escolas públicas, principalmente. Então, a gente recebe dentro da fazenda e daí a gente fala de várias, tem algumas dinâmicas, e a gente fala de algumas coisas, né? E eles perguntam muito, quais são as profissões da fazenda? Todo mundo fala, técnico agrícola, engenheiro agrônomo. Aí, agora já começou a sair outras profissões, sabe? Eles já entenderam que uma fazenda, um negócio agrícola, precisa de todas as profissões interligadas, sim. Para a gente fechar agora, quais as dicas para as mulheres? Olha, eu acredito muito que não existe fórmula mágica. Infelizmente, né, não existe fórmula mágica. A gente tem que trabalhar, tem que ser focado e tem que procurar sempre ser uma melhor versão de si mesmo. Amei conhecer sua trajetória. Muito obrigada pela participação aqui no Estúdio Mais Agro com a gente, viu? Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada e muito sucesso no teu trabalho, Luísa. Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.